Pronto, pessoal, tudo bem? Então, na nossa última aula, né, eu fiz uma introdução à tabela periódica com vocês, certo? Para vocês. E eu falei que ia trazer no nosso próximo encontro, tá? Encontro virtual, certo? Mas não deixa de ser um encontro. Informações, né, a respeito de como vocês poderiam assimilar os elementos representativos da tabela periódica, certo? Eu vou estar aqui passando um PowerPoint que vocês estão visualizando, aqui próximo à minha imagem, certo? E aí vou trazer aquelas frases que eu havia falado. A Aline acho que está na espera dessas frases há um certo tempo, certo? Então espero que você e vocês, certo? Consigam assimilar melhor e, na verdade, de fato, é memorizar mesmo os elementos representativos com auxílio dessas frases, ok? Então, gente, como é, né, que a gente consegue assimilar os elementos representativos da tabela periódica? Vocês conseguem observar aqui nessa imagem, certo? O que é que você tem que fazer primeiro? Primeira coisa que você tem que fazer é atribuir a cada família ou grupo da tabela periódica frases, certo? Como é que funciona isso? Exemplo. Eu sei, como eu memorizei a frase já, tá? Eu tenho a primeira família, que é a família Onma, ou conhecida, certo? Como grupo 1, né? Que é o mais atual. Não quer ficar. Família 1A, certo? Ou simplesmente grupo 1, que é a denominação mais atual. Eu sei que os elementos dessa primeira família eu consigo assimilar e lembrá-los com uma frase, que é a seguinte frase: hoje, Linac roubou Celso e Frâncio. Eu não consigo dizer os números, alguns sim, tá? Mas eu não consigo falar a frase completa. Aliás, eu não consigo dizer a vocês os símbolos e os elementos diretamente antes que eu fale a frase. A frase é, nesse caso, do grupo 1 ou da família 1A, hoje Linac roubou Celso e França. Então, quando eu penso nessa frase, já me vem à cabeça, hoje Linac roubou Césio e Frâncio, tá? Esses aqui, né, são as símbolos, tá, dos elementos químicos. H de hidrogênio, Li de lítio, Na de sódio, K de potássio, Rb de rubídio, Ce de césio e Fr de frâncio. Essa é a lógica de eu memorizar uma frase, certo? Que vai me remeter, me fazer lembrar os símbolos dos elementos químicos, tá? Não seriam os símbolos, na verdade não são siglas, os símbolos dos elementos químicos e, consequentemente, os seus nomes. Se eu vou para o grupo 2 ou família 2, eu venho aqui, ó. A frase que me vem à cabeça é: Bela Margarida casou com o senhor Barão. Então, belírio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. É dessa forma que eu consigo relembrar, tá? Mas primeiro vem a frase, eu memorizo a frase, eu faço a associação dos símbolos e na sequência do que esses símbolos representam. Como isso acontece melhor, eu vou mostrar a vocês aqui nesses próximos slides, tá? Seria dessa forma. Como é que você vai atribuir as frases? Aí, como é que eu quero que vocês exercitem isso? Você vai escrever aí no seu caderno, grupo 1, antiga família 1A, e a frase é: hoje Linac roubou Césio e Frâncio, certo? E abaixo disso, observem que eu destaco, né, em negrito, as letras, certo? Que eu associo, né, as consoantes e vogais que eu associo aos símbolos, ou seja, aqui é o grupo 1, vocês observam ao lado, H de hidrogênio, Li de lítio. Então, eu gostaria que vocês fizessem a frase e abaixo você escreve H, hidrogênio, Li, lítio, Na, sódio, K, potássio,
RB, rubídio e CS, césio, tá? E FR, frâncio, ok? Dessa forma, vocês saem escrevendo abaixo e memorizando. Como é que eu vou fazer isso uma única vez e vou memorizar, professora? Não, você vai ter que fazer isso mais vezes até você conseguir memorizar. Depois você tem um desenho lá, sua tabela periódica, em algum local que você veja, visualize com constância, com o tempo, né? A frase vai ficar na sua mente, sem ter que ter uma fila, você vai conseguir, de fato, escrever todos os símbolos e associar esses símbolos aos elementos químicos da tabela periódica. No grupo 2, ou família 2A, é a frase que eu já havia falado, mas aqui a gente tem por escrito para facilitar. Bela Margarida casou com o senhor Barão. Você escreve a frase e na sequência você faz BE, belírio, MG, magnésio, CA, cálcio, SR, estrôncio, BA, bário e RA, rádio, tá? Vocês vão ter o link para esse vídeo disponibilizado, mas vocês também vão ter esse PowerPoint lá no Google Sala de Aula, e aí vocês vão conseguir também ter a frase com calma para poder copiar. E quando você está assistindo o vídeo, mas simplesmente o que é que você faz? Você está assistindo o vídeo, você para o vídeo no momento, certo? Copia a frase, também é outra opção, e você também tem junto a você uma tabela periódica que vai lhe facilitar escrever lá o BE, belírio, MG, magnésio. Caso não, né, tem as imagens lá no Google Sala de Aula, tem várias formas de você poder acompanhar essas minhas instruções. E aí a gente parte ainda nos elementos representativos, tá? Para o grupo 13, que é a antiga família 3A. Aqui eu já tenho a seguinte frase para vocês. Bom aluno ganha inteligência e talento. E aí eu tenho destacado, né, em negrito os símbolos B de boro, AL de alumínio, GA de galho, IN de índio, TL de talho. E aí eu gostaria, como é que você faz? Você escreve abaixo um B, tracinho boro, AL, tracinho alumínio, GA, tracinho galho, IN, tracinho índio, TL, tracinho talho. Se vocês não fizerem isso, gente, se vocês só forem passando esses slides, eu confesso que que não vai adiantar muita coisa, tá? Porque o exercício aí de assimilação, ele não vai surtir muito efeito, não vai ter tanta eficácia, certo? A minha experiência ensinando a tabela periódica e não só ensinando, como aprendendo. Como eu já falei a vocês, eu aprendi com meu professor de química no 2º grau. Essas frases vieram a partir do exercício, né? De fazer esse tipo de exercício. Uma consideração. Vocês podem estar falando aí, professora, que frases são essas? Daqui a pouco eu falo uma coisa, que frase nada a ver é essa? A frase, ela não precisa ter exatamente um significado, tá? Ser tão lógica. O que importa é que ela te faça lembrar os símbolos e, consequentemente, associar esse símbolo, né? Saber que esse símbolo é tal elemento da tabela periódica. Não gostou das frases que eu repassei para vocês? Não tem problema, você pode criar frases. Você pode pesquisar outras frases, vocês fiquem à vontade, certo? Prosseguindo, grupo 14 ou família 4A na tabela periódica seria comer e inserir gelado sendo proibido. Então aí está destacado, né, mais uma vez em negrito, os símbolos, certo? Que representam os elementos químicos: carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. Quando eu vou para o grupo 15, que é a antiga família 5A, a frase seria: não pode assumir, seria não podemos, deixa eu até ajeitar aqui, gente, que não é um problema. Não podemos assumir saber bisbilhotar. Ficou em cima aqui, pronto. Não podemos assumir saber bisbilhotar, certo? E aí eu tenho nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Antimônio é um dos mais diferentes, certo? Que o símbolo, ele, pelo menos em português, ele não tem, não te leva, né, tanto ao nome de fato. No grupo 16, ou família 6A, é uma frase bem simples. Os 7 povos.
Em os 7 povos eu tenho aqui oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. No grupo 17, ou família 7A, eu tenho outra frase. Ficou claro que a Brahma imitou a Antártica, tá? E aí a gente tem flúor, cloro, bromo, iodo e astato. E por fim, no grupo 12, ou a antiga família 8A, que é o grupo dos gases nobres, certo? Eu tenho essa frase, que é Hélio negou arroz a Carina e Xerém a Renato, certo? Porque aí esse HE é o hélio, NE é o neônio, AR é o argônio, KR é o criptônio, XE é o xenônio e RN é o radônio, tá? Façam um exercício, como eu falei, que garanto a vocês que vocês conseguem assimilar esses elementos químicos, tá? Temos aí que a gente vai precisar muito, como carbono, hidrogênio, nitrogênio, certo? E o oxigênio. Assimilem além do símbolo, certo? Também o número atômico desses elementos químicos, entre outras coisas que a gente vai falar, que eu vou falar melhor para vocês na nossa aula de química orgânica.